Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu não gravei outra mensagem a não ser o pedacinho do Maná dos Céus, é a segunda vez que estou gravando o pedacinho do Maná dos Céus hoje. Vou deixar a palavra buscando a sabedoria para outro dia, a oração do entardecer, a oração da noite e também a oração de um novo dia. Provavelmente eu estarei gravando amanhã. Muito bem, amados. Hoje, o pedacinho do Maná dos Céus, eu quero falar sobre um tema que vem assim, à espera de um milagre. Eu vou usar o livro de João 11, versículo 25, onde o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço unção, graça, poder, revestimento, sabedoria, Pai, para ministrar tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, eu escolhi um tema, a espera de um milagre. Eu quero falar hoje sobre aqueles que são sobreviventes. Todo sobrevivente de determinada situação sempre relata a trajetória da sua vida como algo fora do comum. Algo que cotidianamente não é visto. Alguns talvez não precisassem de tanta ênfase, entretanto, outros sim, porque de fato viveram situações que, a nosso ver, seria o ponto final. Estas pessoas foram alvo e testemunho ocular da existência de grandes milagres em sua vida. Que diga um sobrevivente de um naufrágio, certamente este andou de mãos dadas com a morte. Isto porque horas, ou quem sabe por dias, enquanto aqueles que perderam-se em uma floresta, o que poderia passar em sua mente? Naquele momento, se não acontecer um milagre, seria o seu fim. O que falar sobre o sobrevivente de um incêndio? Eu me recordo de um grande incêndio ainda na minha infância. Foi televisionado, se eu não me engano, pela emissora Tupi, em 1974. Um edifício chamado Joelma, ocorrido no dia 1º de fevereiro. Esse edifício estava localizado em São Paulo. Eu era criança ainda, pré-adolescente. E os pré-adolescentes, eles se emocionam muito. Eu fiquei por horas em frente da televisão, preta e branca na época ainda, acompanhando, torcendo pelas pessoas e preocupada com aqueles que morreram. Provocou a morte, se eu não me engano, de 191 pessoas e deixou centenas de pessoas feridas. Até hoje, os relatos mexem com o profundo do nosso coração. Aqueles que conseguiram sair ileso no corpo, provavelmente agora, depois de muito tempo, ainda sua alma sempre ficará a lembrança marcante daquele período
que poderia ser o seu último dia de vida humana. Só o fato de pensar nisso nos emociona. Essas pessoas provavelmente se imaginaram em outra dimensão. Em outra dimensão. Provavelmente o cheiro da fumaça, a visão da chama subindo, levaram essas pessoas a sentir o cheiro da própria morte. Mas essas pessoas sobreviveram. E sempre que elas lembrarem desse episódio, em sua mente, em sua alma, elas viverão esse acontecimento. Ninguém jamais irá apagar da mente daqueles que passaram por entre a vida e a morte, as suas lembranças. Não podemos esquecer-nos de mencionar alguém que sobreviveu ao impacto da queda de um avião. Domingo passado, eu estava assistindo o programa do Luciano Huck e ele trouxe à memória a queda da aeronave aqui no Mato Grosso do Sul, em Pantanal, onde ele, a sua esposa e seus filhos, a babá dos seus filhos, sobreviveram. Penso que naquele instante, Luciano e sua esposa, seus filhos, piloto e babá, sentiram-se de mão dada com a própria morte. Estas pessoas conseguiram assimilar se realmente ela continuava viva ou se ela já estava em outra dimensão. Imagino que esta dúvida dominou seus psicológicos por muito tempo. Muitas dessas pessoas não compreendem, provavelmente, por que foram poupadas. Nós vemos há poucos dias o acidente que envolveu, matando uma jovem cantora de 26 anos de idade. Então Luciano trouxe em memória o acontecimento que ocorreu com ele. Existem fatos que algumas pessoas lembram e que levaram elas a sobreviverem em um momento difícil da sua vida. O que dizer daquelas pessoas que ficaram entubadas 2, 3 meses, vítima da Covid, deste espírito maligno chamado Covid? Pessoas que sobreviveram, ficaram entubados, ficaram com sequelas em seu organismo, mas sobreviveram. Quantos milhares de pessoas foram ceifadas? Essas pessoas, provavelmente, na sua consciência, elas dizem: eu nasci de novo. O que estou tentando demonstrar, amados irmãos, são ocorrências vividas por pessoas igual a mim e você, que pode ser analisada e testemunhada. Acontecimento que deram na vida dessas pessoas. Alguns conseguiram assimilar de uma maneira extraordinária e deram uma guinada de 180 graus em suas vidas. Porém, outros talvez não valorizem tanto a vida e continuaram a viver sua vida cotidiana. Pessoas que praticamente morreram, estiveram no braço da morte. O que aconteceu com elas? Será que este foi um milagre? Será que Deus lhe deu a segunda chance? Será que elas são mais
sou mais amada por Deus? Meu irmão, minha irmã, eu acredito que Deus, Ele foi misericordioso com a família do Luciano Huck, com sua esposa, seus filhos. Ou não havia chegado o momento deles. Bom, até hoje ninguém consegue compreender para contar detalhes do que possa trazer a nós um esclarecimento realmente porque Deus poupa um e leva outro. Pessoas que partiram para o outro lado, eles não voltam para nos contar detalhes do que existe do outro lado. Exceto Jesus. Jesus voltou da morte. Sabemos com precisão o que a Bíblia fala e afirma que Jesus morreu e ressuscitou. E logo ele conversou com as pessoas que ele amava. Pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. João 20, verso 19. Por isso, é imprescindível acreditar no que está escrito na Bíblia. Então vamos procurar raciocinar à luz da Bíblia. Se o homem tem o fim ou não, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Logo, o que podemos concluir é que o ser verdadeiro do homem não morre. O que morre é o corpo, o local onde mora o espírito. O corpo é o abrigo do espírito. O verdadeiro ser, o meu verdadeiro ser não é aquilo que as pessoas possam enxergar. O meu verdadeiro ser é aquele que habita nesse corpo. É o meu espírito que vem da parte de Deus. Assim como moramos em uma casa e decidimos sair e morar em outra, só quem morre, eles sai do seu corpo e vai para outra dimensão. Então, é muito complexo que para nós só nos compreendemos só aquilo que Deus permite que nós venhamos compreender. É isto nós iremos compreender um dia, quando Deus abrir os nossos olhos. Vale lembrar que nem todas as mortes Deus teve o prazer. Deus, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Mas Ele agrada recolher aquele que são fiel a Ele. Desejaria eu, de qualquer maneira, compreender a existência após a morte. Mas não é possível, somente Deus pode me revelar. Então, eu acredito no que a palavra de Deus diz. Que eu devo viver a minha vida no dia de hoje. O transitar da vida, nós somos transuantes nesta vida. Estamos transitando neste planeta como peregrino, como forasteiro. Mas um dia nos encontraremos com o nosso verdadeiro Pai. Então, lá nós iremos conhecer todo o mistério. O próprio Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio que morre, diz o Senhor Deus. Ele diz: convertei-vos, pois, e viverei. Ezequiel 18:32. O verdadeiro ser que habita dentro de nós, ou seja, o nosso espírito, que mora em um corpo humano, que é o fôlego de Deus, ou seja,
o que nos proporciona a vida é o hálito de Deus em nós. E Deus é eterno. Logo, se Deus é eterno, consequentemente o ser que habita dentro de nós também é eterno. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, ele é eterno. Ele é a inspiração do Todo-Poderoso. É ele que nos dá vida. Quando alguém morre, acontece simplesmente que o seu ser, o espírito, sai do corpo e se desmaterializa. Sai-lhe o espírito e volta o corpo para a terra naquele mesmo dia e perece os seus pensamentos. Salmo 146, verso 4. E se o espírito sai dele, para onde ele vai? Aí a palavra Deus responde: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Então, se o espírito volta para o seu dono, lá diante de Deus, o que pode acontecer? Existe um mistério que Deus irá nos revelar. Pense, quando estamos longe de nosso país e voltamos para junto deles. Ou quando estamos longe da nossa própria família e voltamos para junto dele. Qual é a nossa conversação? A saudade que nós temos? A minha filha Silene está em Portugal. É uma saudade imensa que eu tenho dela. Quando ela chegar aqui, acredito que será dias para nós colocarmos a conversa em ordem. Consequentemente, iremos contar os nossos feitos quando estamos distantes. E assim também ocorrerá com Deus. Ele vai nos revelar todos os mistérios que estiveram ocultos até o presente momento. É isto que eu desejo que você entenda. Seu dono é Deus. Você não pode fazer nada sem pedir a sua direção. Porque se você for onde Ele não te mandar, se você fizer o que Ele não te ordenou, se você tem o que Ele não te deu, se você falar o que Ele não disse, e se logo você morrer, ou melhor, se você deixar esta morada terrena e retornar para Deus, o que você vai contar a Ele? Quando Ele disser: senta aqui, filho, e me conta o que você fez lá na terra, você vai dizer o quê? Você não pode mentir para Ele. Ele sabe tudo. Ele não vai aceitar uma mentira. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo e que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. Para o nosso pai terreno podemos mentir. Podemos enganar nossos familiares. Talvez eles nunca tenham chance de descobrir a verdade. Mas diante de Deus, isso é impossível. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Veja o que ele diz: terra, de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio 11, verso 12. Acaso existirá algo para se fazer diante de alguém que sabe tudo antes que aconteça? Não, havendo ainda há palavras alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Salmo 139, verso 4. Certamente, amados, muitas pessoas que já se foram, nunca tiveram este entendimento. Por isso, haverá um julgamento, pois é Deus, Deus é justo. Ele não condena sem prova contundentes, porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal. Todos nós seremos julgados pelos nossos feitos na terra. Fazer as coisas corretas é uma obrigação de todas as pessoas, pois somos fagulha de Deus, e Deus só realiza
o que é certo. Quem sabe você pode achar tudo isso uma idiotice. Não se preocupe, alguém também já achou isso e foi morar no inferno. E a Bíblia conta-nos que havia um rico chamado que morreu, e ele foi para o inferno. E também tinha um pobre chamado Lázaro, que morreu, e ele foi para os céus. O rico lá no inferno, ele levanta a cabeça e diz: Pai Abrão, tem misericórdia de mim. Manda o Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, verso 24. Então, amados, hoje é tempo em que você e eu precisamos repensar as nossas vidas, enquanto ainda podemos respirar neste mundo terreno. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não haver mais tempo. Aquele que se foram não pode vir a confirmar se estão bem ou se estão atormentados. Ninguém pode vir mostrar para nós o que está ocorrendo em outra dimensão. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos viver uma vida digna. Ele quer que nós venhamos cumprir nossa missão. Que nós sejamos edificados na sua palavra. E assim nós possamos entrar na nossa morada eterna, cheio da graça, da misericórdia, ouvindo a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, reflita nesta mensagem, ouça essa palavra, guarde na tábua do seu coração. Sabemos que os dias são maus, são difíceis, mas nós precisamos nos revestir da natureza divina. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.